Fala pessoal, tudo bem? Nesse exercício de hoje a gente vai verificar como aplicar regressão de Fama-Macbeth usando o Python. O contexto da regressão de Fama-Macbeth é basicamente um método, né, criado pelos dois autores, né, para ser utilizado na estimação de parâmetros em modelos de precificação de ativos, né, no caso modelos como KPM e modelos de três fatores de Fama French e outros tipos de fatores. A ideia, né, é que você estima os betas e os prêmios de risco para qualquer tipo de fator que se espera que consiga determinar os preços de determinados ativos, isto é, os retornos ao longo do tempo. No caso, né, esse método é um método que emprega um procedimento basicamente em duas etapas, né, de forma a solucionar diversos problemas ali do uso de regressão linear para estimação de variáveis de séries financeiras, como é o caso de retornos que apresentam ali alguns problemas, né? Como por exemplo a heterocedaticidade, entre outras questões. E nesse caso, né, a gente vai verificar como empregar o método da regressão de Fama-Frente aqui. Então, na introdução aqui, a gente tem um pequeno texto, né, falando sobre o uso da regressão linear, do KPM, do modelo de três fatores de Fama-Frente e aqui da regressão de Fama-Macbeth. Temos vários exercícios sobre o uso do KPM e do modelo de três fatores de Fama-Frente, então, portanto, aqui a gente já vai iniciar, né, falando sobre a regressão de Fama-Macbeth. Então, basicamente, como eu disse, né, a regressão de Fama-Macbeth é um método utilizado para estimar parâmetros de modelos, né, de fatores de ativos, e o método ele vai estimar os betas e os prêmios de riscos para quaisquer fatores de risco que se espera determinar ali o preço dos ativos. Então, o método ele vai trabalhar com vários ativos ao longo do tempo. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar com basicamente dados em painel. Diferença aqui que a gente vai lidar com procedimentos de estimação de forma separada. Então, o procedimento de Fama-Macbeth, né, tem essas duas etapas, em que a primeira a gente usa os fatores, né, as características, né, que a gente está lidando, como no caso o KPM ele utiliza, né, o risco sistemático, né, ou seja, o portfólio de mercado, né, a carteira de mercado, que representa ali esse risco sistemático. Então, é uma característica presente nos retornos dos ativos. Temos ali outras características, né, principalmente relacionadas a variáveis contábeis e macroeconômicas que estão presentes nos retornos dos ativos. Então a gente utiliza esses fatores como variáveis explicativas em ter regressões cross-sections, né? Então se a gente tem um retorno IT, né, que vai ser determinado, né, como retornos em excesso, né? A gente lembra que retira a taxa de juros livre de risco do retorno do ativo e a gente vai verificar isso no mês T mais um, isto é, a gente está utilizando as características para fazer uma previsão e um passo além dos retornos. Então a gente tem que sempre que utilizar T mais um. Então a gente vai ter que, por exemplo, se a gente utilizar modelo de três fatores de forma frente, a gente vai ter o seguinte processo de geração de retornos, que a gente tem nosso retorno em excesso do ativo, mais igual aqui, né, um intercepto, mais aqui lambda m, ponderando beta, né, de m, e aqui a gente tem que esse lambda, né, é basicamente uma compensação, né, em relação à beta aqui pela exposição de cada fator, que vai ser esse beta aqui em cada ponto do tempo. Então vai ser basicamente o prêmio de risco desse desse fator, tá? Então isso a gente aplica para todos os outros fatores, né? O small minus big, né? E o high minus low. Então a gente tem aqui também um termo estocástico, tá? Vai ser o termo de erro. Então, como eu disse, a gente vai estar interessado nessa compensação de lambda
de F, né, que vai ser o factor, pela exposição a cada fator de risco, o beta, né, do fator, em cada ponto do tempo, ou seja, o prêmio de risco. E aqui esse beta, né, é uma característica específica do ativo, como por exemplo o risco de mercado, como uma exposição a fator ou a variável contábil, né? Então, se houver uma relação linear entre os retornos esperados e a característica de um determinado mês, a gente espera que o coeficiente de regressão reflita essa relação, ou seja, que esse lambda seja diferente de zero e que vai representar a compensação pelo risco. No segundo passo, né, que a gente vai pegar a média da série temporal, ou seja, a gente vai ter a média dos lambdas estimados, que vai ser então interpretado como prêmio de risco para o fator específico F, né, o nosso factor. Então consideramos a regressão cross-section padrão para prever esses retornos futuros. Então é assim que a gente vai verificar essa relação. No caso também, quando a gente for implementar essa regressão, a gente precisa utilizar uma forma correta de estimar os erros padrões dessas estimativas que a gente vai fornecer aqui também, tá? Então a gente vai começar a carregar as bibliotecas aqui. Então, deixa eu abrir. A gente vai carregar o Linear Models. Se eu não me engano, a gente não vai utilizar ele, tá? Então até vou excluir aqui. Vamos usar aqui o PyJanitor e o Unidecode. Depois aqui a gente faz a importação das diversas bibliotecas para começar a fazer nossa análise de dados. A fonte de dados que a gente vai utilizar do NEFIN, tá? Então a gente tem os dados do Centro Brasileiro de Pesquisa, Economia e Financeira da Universidade de São Paulo, que vai disponibilizar diversos dados de fatores de risco. Então a gente tem o fator de mercado, small minus big, high minus low, winners minus losers, que é o momentum, e liquid minus liquid, e a gente tem o risk free aqui, a taxa de juros livre de risco, tá? Para os dados das ações, a gente vai pegar os preços de fechamento ajustados conforme a lista produzida pela composição do Ibovespa. E a gente vai transformar esses dados em retorno simples. A gente começa salvando o URL dos dados do NEFIN. Então a gente tem o URL aqui. Fazemos a leitura dos fatores, tá? Eles estão em formato diário. Então a gente tem aqui um data frame com os dados dos fatores. Depois vamos capturar os dados das ações brasileiras, tá? Esse é o código comum que a gente tem utilizado nos exercícios anteriores para poder capturar a planilha da composição do Ibovespa, tá? E aqui é de uma planilha já capturada nos últimos dias, para a gente obter aqui esse data frame. Depois vamos criar uma função para criar retornos, né, simples, e a gente vai capturar esses dados conforme aqui os símbolos disponíveis na coluna tickers do data frame aqui obtido pela composição do Ibovespa. Então a gente captura aqui os retornos do período de 2021 até 2023, né, final de 2023. Temos aqui o nosso data frame com os retornos calculados. Vamos juntar com os dados da NEFIN, né, dos fatores. Então a gente tem aqui a junção dos dois data frames. Calculamos o retorno em excesso de todos os ativos. Então aplicamos aqui uma subtração conforme a coluna RF, né, a taxa de juros livre de risco, e transformamos de wild para long data frame. Assim a gente tem esse data frame aqui, que os fatores estão em colunas e os tickers aqui com os retornos em formatos de dados painel. Então a gente tem aqui primeiro uma etapa zero, né, não comentada, que seria a estimação dos coeficientes, né? Como eu disse, a gente tem a relação ali dos lambdas com os betas, então a gente precisa estimar esses betas. Esses betas, como eles estão dispostos em cada ponto do tempo t, a gente precisa criar uma janela deslizante desses valores. Então, para isso, a gente vai usar a função criada aqui, row estimation, que vai se basear na função rolling OLS do Stats Models para obter essa regressão estimada em janelas deslizantes. Então a gente faz aqui o salvamento do data frame corretamente com os coeficientes e aplicamos o cálculo usando o group by e apply e a função em uma janela de 62 dias, tá? Como os dados são diários, então a gente tem janelas em dias.
Então a gente tem os fatores aqui calculados ao longo do tempo para cada empresa, tá? Então a gente fez um agrupamento por data e empresa. Um ponto importante, né, que a gente precisa criar uma defasagem desses fatores. Como a gente está fazendo uma regressão com o RIT mais 1, então a gente precisa sempre fazer essa defasagem de forma que a gente evita vazamento de informações ali dos nossos coeficientes. Então a gente faz essa defasagem aqui e juntamos corretamente nossos dados para obter esses valores. Então assim a gente começa com o primeiro passo, que a gente vai fazer a regressão cross-section. Então a gente simplesmente vai pegar os nossos dados, vamos agrupar por data e vamos aplicar aqui a função OLS do Stats Models, tá? Em que a gente vai regredir o retorno em excesso, né? Um passo à frente, em função aqui dos fatores que a gente capturou, tá? De acordo com esse data frame aqui, tá? Então a gente está regredindo, a gente faz aqui o ajuste e capturamos os parâmetros. E assim a gente salva aqui em Risk Premiums. Desse Risk Premiums a gente tem aqui os resultados do primeiro passo. Então esse aqui seria os nossos lambdas, tá? E assim a gente passa para o segundo passo, que seria a agregação das séries temporais. Então a gente tem as estimativas do prêmio de risco para cada período e assim a gente consegue fazer uma média ao longo de uma série temporal, né, para obter o prêmio de risco esperado para cada característica. Então a gente computa esses valores e aproveitamos e criamos manualmente estatísticas de teste T para cada regressor. No caso, a gente vai também fazer um ajuste para problemas de autocorrelação conforme os erros padrão de Newell West. Então a gente cria aqui o data frame conjunto, né, que a gente aplica a média da agregação e também a estatística de teste T. No segundo código aqui a gente faz para o caso do erro padrão de Newell West. Então aqui nesse data frame já está conjuntos os dados, tá? Então a gente tem o fator, o risk premium, né, o prêmio pelo risco, a estatística T e de Newell West. Aqui a gente faz a leitura conforme qualquer estatística T de regressão e a gente vê que não temos tanta significância aqui dos coeficientes estimados para o caso brasileiro, tá? Um ponto importante, né, que eu utilizei a composição do Ibovespa, eu utilizei retorno simples, eu tive um período aqui, né, utilizado, né, que foi de 2021 até 2023, aqui final de 2023. Enfim, vocês podem tentar ali fazer diversas mudanças, né, podem adicionar mais fatores, podem diminuir os fatores e verificar se a relação ela se comporta diferente, tá? Um abraço a todos e até a próxima.